Pessoal, boa noite a todos. Vamos começar essa Boa live noite. Papo Class. É uma live exclusiva para assinantes da plataforma Ninja Art Class, mas essa é um conteúdo de degustação com um grande convidado, André Berlink, e deixarei aberto no YouTube, público, ad infinito, a não ser que ele peça para tirar, e também Não, mandarei o vídeo direto para ele postar no Instagram. A gente queria fazer uma simultânea, mas aqui a gente está fazendo uma direto aqui pelo YouTube, vinculada, StreamYard vinculado com o YouTube, vinculada com a plataforma Hotmart de assinantes. André, obrigado por ter aceito o convite, pela presença, e vai ser uma grande satisfação aqui aprender um pouco contigo. E o tema de imagina. hoje Polêmico, é polêmico. polêmico, é polêmico. Manipulação de imagens, basicamente dentro do fotojornalismo, mas isso pode estender para outras modalidades da fotografia e também a transição mirrorless, que é um tema que acredito que vai ser interessante também, que você Muito, quer contribuir. muito Hum, interessante. Obrigado pelo convite, né? Agradeço a todas as pessoas que estão participando aí e agradeço também a oportunidade. Muito obrigado. Bom, a gente se conheceu por um cliente, né? A Cláudia aí do Café do Coan, né? Café do Coan. Aí de Cascavel, que comprou uma foto. Ela veio aqui na galeria e queria levar a foto, só que ela estava viajando de avião aqui. A gente está na Serra do Caparal, longe pra caramba, do Paraná. E eu falei: Ó, vai complicado você levar essa foto no avião. E aí ela falou: Ah, você me vende a foto digital? Eu falei: Vendo. E aí ficou aquela questão: pô, onde que a gente vai imprimir, né? E eu comecei a bater na internet, bati Fine Art lá em Cascavel e achei o Murilo, graças a Deus. Então, assim, foi um achado muito legal, porque eu sou uma pessoa muito ligada também à impressão, gosto, né, estudo, e o trabalho foi ótimo, a impressão foi ótima, deu tudo certo, ficou lindo, e aí a gente fez uma amizade, e um dia eu te mandei uma mensagem sobre aquela polêmica do Steve McCurry, e aí você falou: pô, isso dá papo, né? Então a gente, então vamos marcar a live. A minha história com a fotografia eu vou resumir, muito resumido, porque eu não quero falar de mim, eu quero entrar no tema da live, que eu acho mais legal, sabe? Tudo bacana. É... E é isso, né? Hoje, só Então, para o assim, pessoal entender, né? Hoje você está ah, morando na Serra Caparaó, que é o epicentro, né, da produção cafeira de qualidade no Brasil, ou eu estou é, enganado? não está enganado. Hoje eu estou morando na Serra do Caparal, já tem 5 anos, e aqui é o melhor café do Brasil. Muitas pessoas podem pular quando eu digo isso. Mas, por Uhum. exemplo, no último Coffee of the Year, que é o maior concurso nacional de café, a Serra do Caparaó, aqui o vale onde eu moro, não o vale onde eu moro, mas a região do Caparaó, ela ficou com 7 dos 10 prêmios, né? Caramba, E isso acontece assim nos últimos 5 anos, né? Nos últimos 8 anos a gente tem 5 prêmios de Coffee of the Year do Caparaó. Não cara. são 5? Não, são 6. Não, são 6 prêmios. Então, assim, o Caparaó, a Serra do Caparaó, ela tem um terroir, ela tem um clima muito propício para café especial. E eu mesmo, no meu terreno, eu tenho 250 pés de café e eu Poxa, planto café e colho. Então, assim, a gente faz um café muito bom, sabe? Não faz para vender, né? Porque é muito pouco. Mas eu tenho uma ligação muito grande com o café. Porque eu fiz um livro sobre café em 2012 e ele foi reeditado depois. E aí eu comecei a me enfronhar, sabe? E aprender sobre café. E hoje também, por acaso, eu produzo café. poxa. E é uma coisa muito legal. Café é apaixonante também, igual a fotografia. Exatamente. É justamente isso. Através dessa cliente, a saudosa Cláudia, né, que me procurou para imprimir uma belíssima obra, premiada inclusive sua, né? E aí Premiada, premiada. eu comecei a entender mais sobre esse universo e não sabia que a Serra Caparaó era tão singular assim. E aí a gente conversando aqui, né, tratando o arquivo, tal, vendo a melhor forma de
de imprimir, surgiu naturalmente essa vontade de trazê-lo aqui para as minhas iniciativas, né, de dar mais voz, né, para Uhum, esses uhum. artistas fotógrafos que eu venho conhecendo, tenho a honra de estar convivendo, e a gente definiu o tema, e esse tema é polêmico, a gente vai estar aqui uma hora e pouquinho, mas é muito bacana, porque como é a primeira vez que a gente conversa assim ao vivo, a gente não se conhecia, né? Sim, Pessoalmente, sim, quero é verdade. conhecê-lo no dia que eu tiver para esses lados. É Espírito Santo ou Espírito Santo e Minas Gerais? Como é que é ali a serra? É A uma serra, ela faz divisa de Minas com o Espírito Santo. E aqui a Espírito gente tem o Parque Nacional do Caparaó, onde se encontra o Pico da Bandeira. E o Pico da Bandeira é a maior montanha do Brasil totalmente em território nacional, né? São 2.830 metros, mais ou menos, de altitude. Fora essas montanhas, a gente tem duas montanhas que são maiores, que fazem divisa, né? No norte do Brasil, eu não sei com quais países, eu acho que com a Venezuela e com a Guiana, não tenho certeza, que é o 31 de março e o Pico da Neblina, né? entendi, Então, não entendi. sei se eu estou errado, mas eu acho que são esses dois picos. Então, a Serra do Caparaó é muito especial porque tem um turismo muito forte que as pessoas vêm para ir no Parque Nacional do Caparaó, que é belíssimo, tem cachoeiras belíssimas, montanhas belíssimas, é assim, realmente é um lugar privilegiado para se fotografar. E Poxa, assim, né, nesse ponto, a Serra também agora teve, nos últimos 12, 15 anos, vamos falar 12 anos, né? Ela explodiu como café especial. Então, além do parque, tem mais esse motivo do café especial. poxa, que Agora, maravilha. o café especial é algo interessante, porque o café especial não tem volta. À medida que você começa, é que nem imprimir fine art. Imprimir fine art, à medida que você começa a tomar café especial, depois quando você toma um café de supermercado, você fala, "Ai, caramba, É, complicado, caminho né? sem volta, é. Caminho sem volta." Então, assim, fez uma impressão fine art, 2, 3, 10, 15, quando você volta para uma impressão ruim, você fala, né? Complicado. O paladar fica um pouco mais exigente, né? Fica Mas bem mais exigente. é Eu não sou justamente. xiita, eu tomo café ruim também, mas assim, eu sinto muita diferença agora. Exato, você vai apurando, porque cada café, cada produto, né, independente do preço, ele tem o seu mercado, tem o seu público, então, Isso. é justamente o que que é prioridade para você naquele momento ou naquele Não, projeto, vai. com certeza. E é caro o café especial, né? Tem esse problema Exato, também. Muito mas caro. é Mas é justamente muito bom. por conta desse cuidado, né, desse todo esse processo de qualidade. Então, se você quer essa experiência, né, e todo esse conjunto de esforços, porque tem todo um conjunto de esforços que a Tem. pessoa, na hora de escolher um café, vai olhar e falar: "Não, só vai ver o preço", o leigo só vai ver o preço, né. Mas Não quem é? conhece todo o universo sabe que isso É é verdade. é outro mundo e tudo na vida, na verdade, tem É. essas nuances e esses Não, com graus mais. certeza. O trabalho do café especial é o dobro, o triplo do café comum. Exato. Mas assim, eu vou te pedir para a gente entrar no tema, Claro, claro, claro. Murilo. E antes de eu entrar no tema, eu vou fazer uma propaganda, né? Me sigam no Instagram. Eu acho que depois a gente pode botar no link aí, Aberlink, né? No link embaixo na live no YouTube. E eu tenho meu canal no YouTube também, que tem uma série muito interessante que chama Café Extraordinário. Meu canal é André Berlink, né? Como está escrito aqui, né? Uhum. E tem vários vídeos. Então a gente coloca vídeos do Caparaó, vídeos sobre café, vídeos sobre hikings, enfim, vídeos sobre o meu trabalho, sobre os quadros, tudo isso. Maravilha, maravilha. E quem estiver aí por perto ou estiver longe, quiser conhecer, a galeria Pô, está funcionando, né, depois a gente deixa também o funcionando, o sábado e endereço. domingo, tá tranquilo. E Maravilha, então pode. um dia eu espero você aqui. Bom, o Oh, nosso com tema, certeza. eu acho que o tema mais interessante para o geral, que o tema de equipamento eu preferi deixar para o final, porque daí as pessoas, né, não é todo mundo que curte isso. Mas foi o tema da manipulação de imagens.
A gente chegou nessa conversa por aquela situação do Steve McCurry, mas por acaso tem um blog que eu leio direto, gosto das fofocas, se chama Petapixel, né? Conheço, famoso. E essa semana o Petapixel, ele colocou, essa semana não, já tem um tempo, colocou justamente por coincidência uma matéria sobre um tema de manipulação de imagens que escandalizou o mundo da fotografia. Uma fotógrafa chamada Kitya Pawlowski, ela foi para o Nepal e fez fotos do Leopardo das Neves e publicou essas fotos. E aí, o que aconteceu? Foi um grande sucesso, porque o Leopardo das Neves é super difícil de fotografar. Ela fotografou numa posição do Leopardo das Neves, estava sentado, e algumas pessoas desconfiaram. E aí mandaram essas fotos para um grande fotógrafo de natureza que chama Vicente Bourrier, que é um fotógrafo francês, super fera, e o cara falou, isso é manipulado. E aí a galera pediu as fotos em RAW para ela, e ela falou que não, e que realmente as fotos eram manipuladas, que ela não ia passar a foto original, que ela fez uma montagem. Bom, gerou um bafafá monstruoso. Ela teve que retirar as contas do Facebook, do Instagram, e foi até ameaçada de morte. Ô, louco. Ô, louco. O que acontece? Né? Eu sou meio old school da fotografia. Então, assim, hoje a gente chegou num patamar, né, que a gente tem grandes fotógrafos, como Scott Kelby, por exemplo, que ele entra na internet e ensina você a colocar um lago na fotografia, a fazer um reflexo com o Photoshop. Existem grandes fotógrafos que têm galerias com fotos completamente manipuladas, que não são reais. Eu acho que todo mundo tem o seu direito. Mas sobre alguns tipos de fotografia, para mim, né, eu posso estar errado, esse tipo de manipulação, de você tirar coisas e colocar coisas, eu considero como fraude, uma coisa fraudulenta. Por isso que eu acho que essa reação sobre o Leopardo das Neves, ela gerou tanta consequência. Porque a partir do momento que você está fotografando um bicho super raro e você coloca ele na foto, é uma fraude. Né? Então, se eu for aqui na Serra do Caparaó e pegar uma foto de uma onça parda, que aqui tem onça parda, e colocar no meu Instagram e falar, olha, fotografia a onça parda, assim, nesse momento, com essa luz maravilhosa, puta lugar, com uma teleobjetiva e tal, cara, vai dar um boom no meu Instagram. Vai simplesmente, eu vou ter milhões de views. Entendeu? Será que então é isso? É isso? É isso que a gente quer como fotógrafo? Na minha opinião, não. Eu não posso fazer isso, né? Porque eu vou estar indo contra o parque, eu vou estar indo contra os biólogos, eu vou estar indo contra a realidade, eu vou estar indo contra as pessoas. Eu morro de vontade, quando eu estou caminhando sozinho no parque, de aparecer uma onça, de fico com a câmera ligada, né? Já vi bichos, já vi coati, já vi, enfim, vários bichos diferentes, mas, cara, não estava com a câmera ligada, já vi raposa, não deu, né? Não deu. Então, assim, chegou num grau que virou, você abre uma foto no Instagram e você não sabe se é uma foto verdadeira ou se é uma foto falsa. E aí, eu acho que vários concursos, como o WordPress Photo, por exemplo, eles estão pedindo as imagens em RAW. Né? Ó, manda o RAW aí, meu amigo. Aí os caras analisam. Outro dia, não sei se você viu, uma foto de um elefante que ganhou um super concurso de natureza, foi desclassificada, porque ela estava muito manipulada. Então, o que acontece? Você manipular a imagem, cor, contraste, sombras, altas luzes, né? Agora, então, o Photoshop, o Lightroom está com um sistema de mascaramento que, desculpa, meu amigo, é a coisa mais impressionante. Eu assino a plataforma, né? Eu assino a Adobe, e as últimas atualizações está muito fácil. Né? Selecione assunto, selecione o céu,
você inverte a máscara, tem lá, inverter a máscara e colocar sobre... Então, assim, nossa, É muito fácil, né? é muito fácil, né? Então, isso eu acho que tira a graça da fotografia. Porque o lance do fotógrafo, né, é justamente, como diz o Sebastião Salgado, organizar os itens na imagem. O fotógrafo ele tem que organizar, deixar a foto limpa, deixar a foto clara, passar a mensagem, né? E isso é o olhar dele que produz. Esse é o desafio. No momento do caos, você organizar. Teve um cara também na WordPress Photo que ele ganhou um prêmio e foi desclassificado porque ele inseriu corpos mortos numa foto de guerra, corpos que não tinham. Não sei se você lembra desse caso. Eu lembro desse caso. Então, sabe, é uma coisa que, gente, que é isso? Onde que nós chegamos? Né? Onde que nós vamos parar? Não é cinema. Cinema tudo, é outra coisa. Cinema é outra história. Né? Então, eu acho que se você é um artista que você assume, olha, pessoal, eu faço tipo... lembra aquele cara das antigas? Eu acho que não é do seu tempo, Murilo. Super famoso na fotografia, Geraldo Barros, né? Super famoso, brasileiro que fazia Geraldo Barros. colagens. Não é do meu tempo, mas eu conheço, assim. Ele é um ícone da fotografia. Né? Ele fazia colagens, o cara mudou a história da fotografia. Mas é um outro tipo de arte, né? É outra coisa. Agora, a pessoa sair modificando, colocando céu. Hoje, trocar céu no Photoshop tem aquela ferramenta, trocar céu. Eu não consigo. Né? Eu fiz uma foto fake, coloquei no meu Instagram para fazer um teste. Cara, fez um baita sucesso. Né? E eu não falei nada. Eu falei, eu vou deixar essa foto fake aí. Né? Coloquei uma lua. É uma lua monstruosa, num final de tarde, todo photoshopado e tal. Quem conhece sabe que é super Photoshop. Então, assim, cara, o que você vai fazer? Tem alguma pergunta aí no chat ou não? Deixa eu ver como é que tá aqui. Vê aí como é que tá o chat. Por enquanto tá tranquilo. Se alguém tiver uma pergunta, pode mandar durante a live, tá? Não precisa mandar no final, não. Pode mandar durante a live. Mas, André, isso é interessante porque, só para situar aqui, né? Quem às vezes não tem um pouco de trânsito, né, na fotografia, o fotojornalismo é uma modalidade da fotografia que preza a ética acima de tudo, né? Não ser o mais imparcial possível, e isso é discutível também, porque alguns dizem que o próprio enquadrar alguma coisa já é parcial. Sim. Mas, teoricamente, é você retratar o fato, retratar, né, o acontecimento. E realmente, na época do filme, porque é muita ingenuidade a gente achar que, principalmente quem às vezes está chegando na fotografia e não pegou o momento analógico, achar que não existia manipulação no analógico, né? Porque as montagens, o Photoshop da época lá era no laboratório, escuro, era com as intervenções no filme, no negativo ou no próprio papel. Então, isso tem vários artigos, livros a respeito dessas questões. E eu confesso que quando eu cursei o meu mestrado ali em Londrina, a Universidade Estadual de Londrina ela tem um programa, stricto sensu, mestrado em imagem, que surgiu como a primeira pós em fotografia do Brasil, Que legal. quase 2 décadas. Então a CAPES entendeu que ali tinha já um lastro, tinha um pessoal pensando fotografia e autorizou o mestrado. Eu cursei esse mestrado e confesso que ampliou muito a minha cabeça. E tem uma revista que eu vou dar uma dica para quem gosta de ir a fundo nessas questões, com um pouco mais de profundidade, principalmente da fonte que você mencionou, sobre um artigo, a revista Discursos Fotográficos. E lá tem um artigo, se alguém quiser, pode me mandar aqui no chat ou depois no Instagram, o Murilo Aito, também vou deixar aqui, né, uma mensagem. É um artigo do pessoal lá desse mestrado que faz uma divisão. Eu trabalhei muitos anos em sala de aula esse artigo,
os autores trazem uma divisão, uma categorização de edição, tratamento de imagem e manipulação. Exatamente. Que é muito legal, porque isso eu também aprofundo em alguns dos meus treinamentos, que é a edição, a gente não, até a Adobe usa a edição como mexer na cor da foto. Na verdade, a edição, ela é separar o bom do ruim, né? Editar um vídeo, eu separo o que vai no vídeo, no cinema, do que não vai. Editor de jornal, eu separo o que vai ser publicado do que não vai. Então, assim, a edição no nosso métier, no nosso fazer fotografia, é separar o que vai e o que não vai. Antigamente o pessoal, né, cortava, jogava fora o negativo. Hoje em dia você pode deixar uma pasta lá gigantesca com um monte de foto que você não quer tratar depois. Então você separa o que é bom, aí você vai para o tratamento. Tratamento de imagem é brilho, contraste, ponto branco, né? Fazer as suas intervenções ali. É E aí verdade. a edição seria separar o bom do ruim, e aí você vê se concorda com esse pensamento. A manipulação seria o tratamento. Edição é uma coisa, tratamento, separar o bom do ruim. Edição, separar o bom do ruim. Tratamento, mexer na cor, exposição, temperatura de cor. E manipulação é tirar o que tinha e pôr o que não tinha. Exatamente. Ou simplesmente tirar, né? Exato, tirar o que tinha e pôr o que não tinha. Eu vou exemplificar isso de uma forma bem prática para você. A Suzana fez uma pergunta aí, qual é o limite? Onde é que vai esse limite? Né? Que eu acho bem interessante isso. Então, por exemplo, eu fiz 1000 fotos de uma paisagem, tá? E aí eu abro isso no meu computador, e aí tem um sistema lá que eu clico 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Vamos dizer que eu vou separando as fotos que eu acho legais. Dessas 1000 fotos, eu separei 80 fotos que eu achei top, filé. E aí, a gente vai fazer no tratamento das imagens um primeiro processo que a gente chama de acerto de cor, né? Então, o que acontece? A gente vai primeiro acertar a imagem, porque nem sempre essa imagem vem com uma cor correta. Então, a gente vai acertar a cor, né? E aí depois a gente vai modificando algumas coisas de acordo com o nosso gosto, que é contraste, sombras, altas luzes, né? E qual o objetivo disso? O objetivo é trazer a sensação, aquilo que eu senti no momento que eu fiz a foto. Porque eu não sei se vocês já perceberam que quando a gente faz uma foto, por exemplo, de celular, quando a gente vai olhar a foto, a gente fala, caramba, não era nada disso que eu senti. Naquele arco-íris que eu bati uma foto, ficou um lixo. Bom, eu tenho uma foto aqui, ó, aqui atrás, ó, aqui, ó, de um arco-íris maravilhoso na frente de casa e... Peraí, deixa eu sair da frente. Aqui, ó. E, automaticamente, eu fiz um tratamento. Para quê? Para esse arco-íris sobressair. Eu usei um filtro também, um filtro polarizador, porque com o filtro polarizador você consegue chamar as cores do arco-íris. Por isso que celular, para foto de arco-íris, é um lixo. A não ser que você tenha um polarizador no celular. Bom, até onde vai esse limite? Né? Eu acho que esse limite a gente tem esse objetivo de dar essa sensação do que eu senti na foto. Agora, existem momentos que... e aí a gente pode começar a pintar nessa foto, clarear e escurecer áreas. Pessoal, isso é uma coisa do Photoshop? Como disse o Murilo, não. Na época do negativo e do papel, do ampliador, o cara botava o papel assim, embaixo do ampliador, né? E aí o ampliador está aqui em cima, ele projetava uma luz que vinha aqui para baixo. E aí ele, com uma palhetinha, ele ficava fazendo assim, onde ele clareava ou escurecia a foto. E é interessante, por exemplo, que existem alguns livros que mostram as fotos que o fotógrafo escolheu
E aí ele passava lá na Life, por exemplo, numa grande revista, como a Life, por exemplo, ele falava, escurece aqui, aumenta o contraste aqui, clareia aqui, e aí para o cara justamente fazer esse trabalho, para chegar na foto, né? Dar essa sensação do que o cara sentiu na foto, para a foto não ficar aquela coisa palha, né? Então isso é um trabalho antigo já. Né? O Ansel Pintor, né? Adams, pintor. É pintor. O Ansel Adams era um mestre disso. Fez grandes fotos que valem milhões, mas o cara ele não tirava algo da foto. Então, assim, aonde que é o limite? Ah, eu fiz a foto dessa montanha, eu simplesmente peguei o arco-íris em outro lugar, em outra foto, e coloquei esse arco-íris. Opa, meu amigo, esse arco-íris não estava lá na hora da foto. Aí é diferente. Né? Aí mudou. Né? Aí mudou. Pergunta, manda brasa. Lauro Maeda é um grande fotógrafo. Vê aí o que o Lauro Maeda está falando. Um cara super famoso Eu conheço. De casamento, e a gente foi conterrâneo, vendia uma lente para ele. Uma longa história, não vou contar. Mas assim, Lauro Maeda já foi fotógrafo de surf. E ótimo fotógrafo. Caramba, que bacana. Viajou para o Japão, trabalhou e trouxe uma 800 5.6. Na época era um lentaço. Só ele tinha. Ele e o Agobar Júnior. Mas fala, ele está perguntando alguma coisa ou não? O que ele colocou? Ele mencionou, ele falou que chegou na live e tinha e ainda tem o grande fotógrafo e o grande printer. Eu acho que é algum comentário do nosso conteúdo. Essa questão é uma questão interessante também, Murilo, porque eu vou contar um caos aqui. Tá? Maravilha, manda abraço. Eu encontrei com o Sebastião Salgado, tem um vídeo no meu canal no YouTube desse encontro, e aí foi uma história meio um acaso, porque quando a gente conheceu o Sebastião Salgado, eu e minha esposa, eu fiz um lançamento do meu livro na cidade de Alto Caparaó, aqui perto, e lá eu conheci uma pessoa que a gente ficou amigo no dia do lançamento. Ele falou que conhecia o Sebastião Salgado e que ele ia lá na fazenda dele, né? E aí, na fazenda de um parente dele, e que ele ia recorrentemente lá, e falou que ele ia me convidar quando o Sebastião Salgado aparecesse. E eu achei que aquilo ali era uma brincadeira, nunca imaginei. Só que depois de um ano o cara me liga e fala, ó, o Sebastião Salgado tá aqui, você quer vir? Eu falei, pô, eu estava morando em Viçosa na época. Eu falei, claro, né? E aí a gente pegou o carro, né, comprou um doce de leite Viçosa, minha esposa fez uma torta de banana que ela faz que é maravilhosa, e partimos para a fazenda. E no caminho a gente falou assim, eu e ela olhamos para ela, né, olhamos um para o outro e falamos assim, ó, se ele não quiser nos receber, ele está no direito dele, o cara está lá fotografando, a gente está de chat, né? Eu peguei um Gênesis, levei um livro meu, né, de foto, que é inclusive esse aqui, e aí ele foi ótimo, né? Foi uma pessoa super simpática, esse livro aqui, ó, dei um para ele e tal, que bacana. Pô, que legal. E aí ele foi uma pessoa super simpática, a gente almoçou junto, né? Teve várias conversas, e eu perguntei para ele sobre um cara que trabalha para ele, que é um francês que trabalha as imagens dele, que trata as imagens dele. E ele, ó, desviou o assunto, não falou nada. Né? Então, aconteceu o seguinte, nessa grande história do PB, que eu sempre fui muito interessado, de tratar a imagem sobre PB, eu demorei 10 anos para desvendar um koan. Você sabe o que é koan? Não. Pô, você como um oriental, você devia saber o que é um koan. O koan é uma frase sem resposta que os tibetanos e orientais usam para entrar num estado de meditação de zero pensamento. Koan, com K ou como é que soletra? Koan com K, K-O-A-N, koan. Tá. Né? Então é uma pergunta que você envia para você mesmo, né? E aí a mente não sabe responder. Né? Por exemplo, se tudo se reduz à unidade, aqui a unidade se reduz. Isso é um koan. E aí você vai entrando nesse estado de zero pensamento. É onde você atinge estados espirituais mais elevados. Ótimo. Eu queria aprender a trabalhar os PBs como o Sebastião Salgado, por exemplo. E aí tinha um cara em São Paulo que era dono de um laboratório, morava em Minas, em Viçosa, que é longe pra caramba, só que a minha família é de São Paulo.
que o cara manjava muito, chama André também, de tratamento de imagem em PB. E aí eu fui lá no laboratório dele, solicitei uma reunião com toda a educação, tal, o André. O cara desceu, né? Falou: "Ó, tô ocupado, tem que ser rápido". Daí eu perguntei para ele: "Como é que eu trabalho os preto e brancos?", né? Ele falou: "No braço". Pegou, levantou, virou as costas e foi embora. Cara, isso é um Koan. Demorou 10 anos para eu descobrir o que significa no braço. E Entendi. aí, um dia, O dentro enigma. desses tantos, eu vi um tutorial de um cara na internet, sempre procurando, sempre buscando, né? Eu sou rato de tutorial. Um tutorial de um cara em inglês, trabalhando com a caneta, né? Como trabalhar no Photoshop, fazer burning and dodge, só que não no burning and dodge. Uma técnica que um dia posso até fazer um vídeo explicar, a técnica que eu uso até hoje. E, cara, é uma técnica que você cria uma nova layer, transforma ela em 50% cinza, e aí ela entra num estado de... Você escolhe ali uma configuração para essa layer e você vai pintando e é maravilhoso. Só que, ótimo, é no braço. Você tem que ter o dom de pintar a foto. Eu descobri o Koan do André. Realmente o André tinha razão. O que ele estava falando, o André é dono do lugar de revelação. Estava correto, é no braço. E aí entra uma questão que é o seguinte: quando você faz isso, primeiro você tem que ter tempo e dinheiro, porque tempo é dinheiro, né? Se você vai tratar uma foto uma semana, né, e você tem um material grande para entregar, complicado, só Sebastião Salgado. E outra coisa, você tem que ter uma noção artística muito boa, porque para você transformar aquilo em over é fácil. Agora é interessante, Murilo, quando você trata dessa forma os PBs e aí você joga para imprimir, geralmente a impressão dá uma acalmada nesses burning dodge e fica maravilhoso. Então, assim, realmente eu desvendei o Koan. Demorou 10 anos, mas, né, Você seguiu o seu caminho, né? seguiu o meu caminho. Né? Esse Então, desenvolveu a própria técnica. essa técnica é uma técnica que o Sebastião Salgado usa, mas acho que é o Vicente, não é o Vicente Murier, é um outro nome do cara. O cara é gênio, tão gênio quanto o Sebastião, né? Então É, ele tem um gênio por trás, sabe? E isso dá muita diferença. Não estou falando que o Sebastião não é gênio, é gênio. Mas as fotos do Sebastião, muitas pessoas de galeria de arte, muitas pessoas que viram essa exposição Amazônia, falam que são super fakes, super exageradas os Burning Dogs, entendeu? Então, assim, a galera critica muito também. Tem muita gente de São Paulo, tal. Eu acho maravilhoso, eu adoro o trabalho do Sebastião Salgado. Mas, assim, tem muita gente que fala que é over, que passa, sabe? E, por exemplo, existem fotógrafos que tentaram imitar a Ken Alcântara. Nossa, tem uns PBs da Ken Alcântara que eu acho muito paia, sabe? Muito over, entendeu? Então, assim, realmente é a pessoa que está por detrás da caneta. E isso é muito importante. É difícil, cara. Uma coisa difícil. é difícil. Aqui o Rogério Salgado falou assim: sou a favor da manipulação no que se refere à remoção de poluição visual. E aí entra nessa questão. Quando se fala de uma esfera de fotojornalismo, isso é contra o princípio do fotojornalismo. Você está alterando a imagem, né? Agora, se for num quesito de, poxa, uma fotografia com uma licença poética, enfim, né? Artística, um fine art, enfim, aí você, né? Ou uma fotografia que não seja publicitária, né? Que não seja dentro do fotojornalismo, aí você, né? Talvez teria essa licença poética, mas é importante avisar sobre isso. Porque Eu também acho. é justamente sobre isso que começou a nossa conversa, porque dentro de umas aulas da plataforma Ninja Art Class, eu falo sobre permanência fotográfica. E aí, nessa aula, eu abordo a foto da garota afegã, do Steve McCurry, que ele dá uma entrevista e ele vira garoto propaganda da impressora, uma marca de impressora,
que tem um conjunto de tintas, pigmento mineral. Uhum. E aí você mencionou, pô, o cara, né, tal, você até chamou atenção para isso. E aí, quando eu entrei no site que você me indicou a respeito dessa matéria, que eu lecionei muitos anos no fotojornalismo, Sei. na faculdade, nas universidades, e também fotografei como fotojornalista, National Geographic, enfim, fiz o meu fotojornalismo Uhum. também profissional. E aí eu como eu trabalhei muito tempo, né, vários ícones da fotografia, do fotojornalismo mundial, eu fiquei curioso e numa das matérias, quando o Steve McCurry é confrontado, porque ele realmente tinha feito essas manipulações, ele melhorou a estética visual de certos elementos da foto para criar uma simetria, para melhorar a cor, enfim, para deixar a imagem mais plástica. E ele é confrontado pela crítica e ele fala: "Ah, hoje eu me classifico mais como um storyteller do Storyteller. Essa é. o Ó, storyteller pelo como amor de Deus, do cara. que um É. fotojornalista". E aí eu falei: "Puxa vida", eu falei: "Mas o berço dele tudo bem, né, Posso mas em colocar um argumento aí? claro, mas em O que cara momento, faz né?" parte da maior agência de fotojornalismo do mundo, que é a Magnum. Então, ele, como fotógrafo da Magnum, ele não pode fazer isso, né? Então, esqueci o nome da pessoa que fez essa colocação de tirar a confusão, né? Tem O um Rogério filme, Salgado. Rogério Rogério Salgado. Salgado. Rogério, tem um filme na HBO Max que eu acho maravilhoso, eu vi outro dia, que é a história de um grande fotógrafo que foi para a Magnum e o cara é um cara meio mal resolvido, é uma direção muito boa desse filme, eu achei maravilhoso. E o cara é um grande fotógrafo, grande, ele tem um talento incrível, cara. E assim, aquele estilo Magnum, Cartier-Bresson, né, momento, tal. E ele fala sobre algumas técnicas de enquadramento que ele usa de colocar as coisas no canto do quadro. Cara, desculpa, tá? Eu vi esse filme não tem um mês, não tem um mês, eu Uhum. tenho 54 anos de idade, e assim, eu pirei com essa técnica desse cara. Eu tô já olhando para os cantos do quadro como nada, como nunca eu olhei para um quadro. Hum. E é um filme, depois eu vou passar, a gente coloca no link da bio. E aí o cara, ele saiu da Magna muito cedo, ele teve um problema espiritual, assim, sabe? Ele não se resolveu. Mas ele é um grande fotógrafo. E assim, muitos grandes fotógrafos da Magnum, eles falaram, quando o Steve McCurry deu essa declaração, que eles estavam achando estranho as fotos do Steve McCurry, que estava tudo muito perfeito, né? Uma fotógrafa da National Geographic, ela falou, olha, estava tudo muito perfeito, não podia ser verdade. Então, eu acho legal também a gente colocar um link depois para a matéria do Petapixel, Bacana. para você ver como é alterado, cara. É uma alteração assim gigantesca. É. Então, Rogério, fica muito fácil, sabe? Eu fiz isso algumas vezes depois do Steve McCurry, porque eu era um grande fã do Steve McCurry. Eu fui na exposição dele em São Paulo, cara, caía lágrimas no meu olho. Eu chorava no meio da exposição, eu chorava. Eu falava, não é possível, que coisa linda. Umas impressões fine art, que eu era, nossa. Ali no Instituto Tomiotaki, um choque. Eu saí de lá chocado. Cara, depois desse fato, para Hum. mim, eu não consigo olhar. Juro por Deus. Eu não consigo seguir ele no Instagram. Eu não consigo Poxa, olhar. Foi que nem assim. Eu tinha um amigo que era ciclista e Castelo caiu. Lance Castelo Armstrong. caiu. Lance Armstrong, cara. Depois que aconteceu aquilo com o Lance Armstrong, ele falou: André, eu não consigo pensar Pô, no ciclismo. O cara decepcionou, cara. é, Então, mas assim, é uma coisa muito grave isso, né? Não dá para você sair, porque o negócio da fotografia é esse. Essa é a luta. É você tirar a atenção, como o Rogério falou, né? Tirar a bagunça no momento da foto, cara. No no, momento que mo- você tá lá, no sabe? instante decisivo, No instante decisivo. Esse que é o lance, para mim, né? Pelo menos. Agora, você está fazendo cinema, você vai botar um fundo falso, um fundo de LED, um verde chroma key. Tudo bem, é outra história.
Você está fazendo uma ficção, né? Então, assim, para nós fotógrafos, para mim, fotógrafo de natureza é isso, cara. Agora o cara bota uma flor em primeiro plano, bota uma montanha de Huaraz no segundo plano, sabe? Meu, um negócio que nem existe, sabe? Então é complicado, velho. Eu Não, acho que não é polêmico realmente. Eu é. acredito que assim, quando eu vi porque eu também tinha o Steve McCurry como a referência Porra. do fotojornalismo. O cara é Mas gênio, aí, ele tem um puto olhar. quando virou, porque, poxa, quando né, ele teve essa declaração do storytelling, eu falei, mas em que momento isso? Será que ele avisou e ele fala qual foto é storytelling, qual foto não é storytelling? E aí realmente, poxa, isso realmente causa um desapontamento nesse sentido, porque se ele se É. pronuncia, fala, não, a partir desse momento, essa minha linha de trabalho é storytelling, porque assim, eu também fui muito purista com relação a torcer o nariz, principalmente com o início do Photoshop, né, de todo mundo tirar qualquer coisa na hora do clique e falar depois eu arrumo, principalmente a New Generation, quando eu estava lecionando nas universidades, e a pessoa, depois eu conserto isso no Photoshop, senhor. Então, assim, não cuidava do momento do clique para depois fazer alguma coisa lá. Se o artista, o fotógrafo tem mão, ele consegue ainda, né, ele tem sensibilidade, consegue ainda fazer alguma coisa que fique bom. Mas o que a gente vê muito, principalmente no início, a gente viu, foi uma bagunça, né? Aquela Embonecator Plus, aquela pele, né, toda sem poros, sem pelo. E claro, foi o início de toda uma revolução digital, mas eu comecei a perceber dentro desse caminho no Photoshop que, principalmente na linha fine art ou publicidade, existe a licença poética e até o Caponigro, eu não sei se você conhece Conhece muito. o pai, né, o artista, Uhum. e tem o filho, que é mais fotógrafo, e ele fala justamente disso, que até comentei contigo rapidamente, mas ele faz uma exposição, em um determinado momento ele expõe, ah, não sei se é o sistema, as estrelas, constelações e tal, e chega um astrônomo para ele e fala: olha, essa constelação, isso aí não existe. Ele falou: não, esse é o meu olhar, é a minha licença poética. Então ele defende muito essa questão de criar, de arranjar a simetria conforme a criação dele. E aí eu comecei a ver, justamente dentro dos critérios fine art, que eu tenho dentro da minha plataforma aulas sobre os critérios fine art, que alguns autores dividem lá 31 critérios fine art, Aham. né, que não é qualquer coisa que é fine art, a fotografia de belas artes, né? E ele fala justamente desse controle do artista que vem antes da fotografia. Então o artista ele tem o controle sobre o meio, sobre a expressão artística, sobre o material, a matéria-prima que ele vai usar. E eu comecei a ver que essa linha do fine art estava permitindo e até estimulando que, ao fotografar uma paisagem, que ela não seja exatamente aquilo que está lá, que você trabalhe ela de alguma forma, entendeu? E eu Eu comecei a ver. entendi. Aí eu. Eu acho que é válido, né? Por exemplo, eu sigo uma mulher no Instagram e até depois eu vou falar um pouco sobre isso. Desculpa te interromper, Não, que ela não, faz vai lá. umas fotos borradas. Uhum. Ela só faz foto borrada. Tudo dela é borrado. E eu acho genial. Eu acho genial, né? Então assim, aí tudo bem, né? Agora, eu não sei. Eu acho assim que é tudo uma questão de gosto, né? O Caponigro é um cara que ficou muito rico. Tem um outro cara também nos Estados Unidos que ficou muito rico com imagens altamente modificadas. Tipo, o cara faz uma foto de uma cidade dos Estados Unidos, de Chicago, um skyline lá, e bota uma lua, cara, do tamanho, sabe, de um negócio que está invadindo o planeta. Uhum. Cara, aquilo vende na galeria do cara, que faz um print, não sei quanto, custa não sei quantos $1.000, e aquilo vende a rodo.
Ok, beleza, é um caminho que eles encontraram, né? Particularmente, eu acho que isso aí é meio over, né? Entendi. Então, É, mas é uma opinião particular, é subjetivo, particular, é é subjetivo. subjetivo. Eu gostei desse filme, acho que legal de ver esse filme, depois eu vou passar para você, que o cara é um grande fotógrafo. Você vê que o enquadramento do cara é super diferenciado, cara. E é ali na hora, é os PBs, sabe? É aquela coisa. E outro dia eu vi uma matéria de um cara interessante também, um vídeo de um cara interessante. Nem sei onde é que está esse vídeo, cara. Vi no YouTube, de um cara que ele falou assim: eu gosto muito de um fotógrafo, Stieglitz, tal. Não é aquele Stieglitz antigo, é um outro. E aí, é um nome alemão. E aí, cara, ele falou assim, o cara tipo, fazia umas fotos em PBs de pessoas em momentos da vida cotidiana, tipo uma Dorothea Land, sabe? E aí o cara falou assim, eu vou fazer as fotos desse cara. Pegou a câmera e saiu para fotografar. Cara, o cara não fez nada. O cara não fez nada, velho. Porque o cara tinha maior talento, entendeu? O cara era um puta fotógrafo, talentoso pra caramba, cara, de ver o momento, de interagir com as pessoas, de sei lá, cara, o cara tinha um dom de outro planeta, entendeu? Então isso não é qualquer um, cara, não é qualquer um. Tanto que você pega um retrato do Sebastião Salgado, você fala, que é isso, velho? O cara tem uma forma de aproximar ou de afastar e criar um ambiente na fotografia que você fala, gente, onde é que eu tô? Os outros comentários aqui? Podemos, claro. Rogério, os fios não pertencem à realidade, daí sua retirada fazem parte da minha licença poética. É diferente de eu colocar um transatlântico na Avenida Paulista. Cuidado com os fios, viu, Rogério? Porque tirar fio é muito difícil, tá, cara? Não é fácil, não. Tem que ser monstro no Photoshop. O Lauro Maeda, manipulação no fotojornalismo se baseia na ética, já em outras áreas na estética. Mas o mundo não é tão correto. Dúvidas sempre vão existir. Bem pontuado. Eu acho que essa colocação do Lauro Maeda tem muito a ver, por exemplo, com uma foto publicitária. Eu vou colocar alguns casos que aconteciam quando eu fazia estágio no estúdio, em 1987. Então, na época, não tinha Photoshop. Tá? E o fotógrafo, que era um grande fotógrafo, um cara super técnico, maravilhoso, ele é um estúdio especializado em produtos. Uhum. Né? Produtos, por exemplo, comida, por exemplo, a especialidade dele era carro, o nome do fotógrafo, do Ribeiro Fotógrafo, né? Carro. Então, o cara era fera em carro. E aí, no carro, eles tiravam o fundo da foto e tinha um alemão, ou um suíço, esqueci o nome, que os caras mandavam o cromo 4x5 e o cara recortava. E eles botavam outro fundo. Fazia uma fusão, que eles chamavam de fusão. Foi feito isso durante muitos anos na fotografia publicitária. E existem os mockups, né, que são aqueles objetos montados para a foto. Então, por exemplo, você tem um chocolate e aí vem aquele pacote daquele chocolate maravilhoso, sabe? Desse tamanho, para o cara fotografar no estúdio, fazer uma 4x5. E, cara, não é um choquito real. Você pega o choquito real, aquele negócio vem todo amassado, né? Então, assim, desde a época do McDonald's, ou seja, o sanduíche do McDonald's é uma mentira, uma pura mentira. E a gente sabe disso, que uma propaganda a gente olha o sanduíche e baba. Quando a gente vai comprar é aquele negocinho, né? Você Então, come assim, olhando para a embalagem. Você come olhando para a embalagem. Então, isso, tudo bem. Até que outro dia deu um problema aí, que os caras falaram que, como é que era o picanha, né? O picanha, você viu isso? Foi Não? processado no McDonald's. Porque eles lançaram o X picanha, com picanha, uma coisa assim. Só que não tinha picanha, tinha sabores de picanha, né? Tinha aroma de picanha. Cara, aí Não é tem um assim. minhocosuco. Enfim, Ai, ai, mas a é só foto para... publicitária sempre foi uma fotografia muito mentirosa. Muito mentirosa. O Né? Toscani, o Toscani que foi o cara que bateu firme nisso, né? A publicidade é um cadáver que nos sorri. E eu Não confesso é? que eu fiquei um É. pouco
um pouco com dilema sobre essa minha profissão, porque eu me formei em publicidade e propaganda, depois eu vi esse universo e falei: É, "Puxa vida", né. é isso, cara, sabe? Mas olha lá, Laura, eu não clico paisagens com muita frequência, mas adoro PB. Como você decide pelo PB ou pela cor nas suas fotos de paisagem? Sei Pô, que a boa cor pergunta. está muito presente na sua fotografia. Boa Quer responder? pergunta. Quero. É, cara, eu acho isso demais. Essa decisão é uma decisão muito legal. Então, primeiro, a fotografia de paisagem, a fotografia em preto e branco, ela trabalha mais linhas, contrastes, formas e talvez expressões, né? Retratos, luz. E a colorida, ela trabalha todos esses elementos também, mais a cor, né? Então, assim, complica, eu acho que complica eu botar essa foto do arco-íris preto e branco, porque a cor do arco-íris é algo fundamental na foto. Então, assim, o preto e branco é uma outra forma de enxergar. Tanto que quando você vai sair para fazer um preto e branco, é legal você mudar a sua câmera, mesmo fotografando em RAW, para você ver, enxergar em preto e branco. Porque você começa a trabalhar linhas, luzes, perspectivas, outro lance, né? Que não é a cor, você tem que se desligar da cor, né? Então, eu acho que para foto de, por exemplo, de arquitetura, trabalhar o preto e branco é muito legal. E eu gosto muito de trabalhar o preto e branco. Agora, na paisagem é difícil. Por isso que eu gosto muito do trabalho do Ansel Adams. Eu acho assim lindo, cara, lindo, maravilhoso, sabe? O cara muito, muito bom, né? Porque ele tinha uma noção assim, pô, essa luz no PB vai ficar demais. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Eu sou suspeito que eu sou fanático por cor e ainda não cheguei no PB. Eu confesso que imprimo cada material aqui PB maravilhoso de alguns clientes, mas é uma lógica diferente mesmo. É, É um outro campo da fotografia, fotografia PB, então é uma outra escola, né. é uma outra escola. É uma outra escola. Por fim, aqui, o Dimitri, obrigado. O YouTube tem uma pré-configuração, sempre precisa verificar. Valeu. E o Higino fala: vamos ler essa última e daí passamos para o mirrorless, pode ser? Pode. Como fica a imagem utilizando inteligência artificial em que você dá alguns parâmetros e a foto é produzida praticamente sem intervenção do fotógrafo? Eu Essa é confesso que. uma... Hã? Vai lá, Murilo. Eu confesso que quando eu vi uma foto, isso lá atrás, né, quando foi a primeira foto renderizada, foto, você olha assim, você fala, pô, é um vidro, um still, assim, né? Life still. E aquilo lá não tinha passado por uma lente, não tinha passado por um sensor. Eu falei, cara, que mundo que nós estamos. E realmente, né, estamos avançando para um mundo em que a gente não tem paradigma, porque muita foto que a gente vê aí, os próprios renders, né? As renderizações dos programas modernos hoje de arquitetura, é difícil, videogame, é difícil você. Você tem que dar uma olhada mais cautelosa para ver se aquilo realmente é real ou já é um render. Então é um campo que vai ser uma cocriação aí. Uma Eu acho que a cocriação. fotografia ela está vivendo um momento crítico de vida, né? De, de banalização. E olha, quando eu coloco essa palavra banalização, eu gostaria de explicar um pouco isso, porque banal não é uma coisa ruim. Não confundem uma coisa com a outra. Então, banal, o que que é? A gente tem, por exemplo, algo que virou muito comum, né? Por exemplo, eu sigo vários fotógrafos no Instagram que são maravilhosos e todo dia eu vejo uma capa de revista. Todo dia eu vejo uma capa de revista. O cara, eu gosto muito de fotógrafo de surf. O cara tira uma foto lá, capa de revista. O que antes para mim era uma coisa que só vinha uma vez por mês, uma capa de uma Surf Magazine, de uma Fluir, eu gastava, às vezes não tinha dinheiro, ia lá, comprava, olhava aquela foto. Hoje cai no meu Instagram, a cada minuto cai uma foto, capa de revista. Então o que que é isso? Banalizou, virou algo natural, né? Eu morava num planeta
que o ouro era uma coisa rara. Raramente se achava ouro. De repente, todo mundo andava na rua e o ouro estava abundante nas calçadas. Banalizou, né? Não tem o mesmo valor. Por quê? Porque todo mundo tem, não é uma coisa mais rara, né? A fotografia virou isso, virou uma coisa banal. Agora, isso fez com que houvesse uma desvalorização da fotografia. E agora, então, com a inteligência artificial, cara, outro dia eu gosto de Guerra nas Estrelas, Star Wars, eu estava vendo, eu não sou de videogame, né, porque eu prefiro não me viciar, mas eu, por curiosidade, ali bati o vídeo do novo Star Wars. Cara, é um negócio que você fala, eu estou no filme, né? Então, assim... com os óculos, nós estamos caminhando. Onde que nós vamos chegar não tem fim. Mas vamos lá, vamos passar para mirrorless.